Amigos, quantas tragédias não aconteceram já no mundo por causa de conflitos causados por familiares por causa de heranças. E o evangelho desse fim de semana também trata desse assunto. Jesus estava ensinando a multidão quando de repente um homem no meio da multidão gritou, pedindo para Jesus para pedir para seu irmão repartir a herança com ele. Como Jesus reagiu? Ele disse: eu não fui constituído, eu não sou juiz de causas terrenas, de conflitos familiares, por causa de brigas causadas pela herança. Havia um costume na época, os rabinos, os mestres, eles faziam esse tipo de mediação, já que eles eram conhecedores da lei de Moisés, e nós sabemos que nessa lei de Moisés havia as leis cerimoniais, as leis também civis, porque Israel era uma teocracia, e lá falava das heranças, mas eram leis que estão destinados ao país. E por isso muitos rabinos faziam essa mediação, mas Jesus se recusa a fazer a mediação. Sua missão era curar a causa do conflito. Ele veio ao mundo para tratar da causa. E qual era a causa? A causa é o pecado. E para ser mais específico, o pecado da avareza, que não só causa conflitos de herança, mas outros pecados também são baseados em nossa avareza. Por isso Jesus diz assim: vede, guardai-vos de toda avareza. Nós temos aqui dois imperativos. Imperativos são ordens. Vede e guardai-vos de toda avareza. A felicidade não depende de satisfazer os desejos insaciáveis que nós temos em nosso coração. A pessoa rica sempre quer ser mais rica. Isso nós vamos perceber logo adiante. E por isso, então, Jesus passa a tratar do problema contando uma parábola. A parábola chamada do rico tolo, do rico sem juízo. A parábola está no trecho, no contexto bíblico, onde fala das atitudes para com os bens à luz do reino de Deus. Como é que nós cristãos devemos administrar os bens que nós recebemos da parte de Deus? Os bens podem ser uma barreira para a pessoa aceitar Jesus como Messias e fazer parte do reino de Deus. Vocês lembram mais adiante, o Lucas registra a história do jovem rico, conhecido como o homem rico, que queria seguir Jesus. E quando Jesus pede para renunciar às riquezas, ele baixou a cabeça, ficou triste e abandonou Jesus. Então a avareza pode nos afastar de Deus. Vejam bem, na parábola o homem rico já era rico. E aí ele fez uma super safra.
E aí ele começa a refletir: o que eu vou fazer com essa safra? Como é que eu vou usar? Como é que eu vou usufruir? Aqui é importante a gente perceber que o homem tinha somente pensamentos egoístas. Ele só pensa como ele usufruir. E aí está a questão, amigos. A postura correta daquele que faz parte do reino de Deus não é querer administrar os bens que recebe de Deus apenas para si mesmo. Ser rico em si não é pecado. O pecado é ser avarento, querer só usar os bens recebidos de Deus para o benefício próprio. Então o homem ficou vários dias pensando: o que eu vou fazer com essa super safra que eu fiz, essa super colheita? Aí ele chega à conclusão: eu vou derrubar esses silos, nós diríamos hoje, esses depósitos de cereais. Eles são muito pequenos. Vou construir grandes depósitos e então eu vou guardar para depois eu descansar, comer e beber. Em outras palavras, para me divertir. É um pensamento bem nosso hoje ainda. As pessoas pensam em se divertir, querem ficar ricas para poder então usufruir a vida se divertindo. Mas em nenhum momento ele pensou em usar os bens para o bem do próximo. E aí ele derrubou os silos, os depósitos de cereais, construiu outros maiores e guardou. E aí quando ele guardou, vem a outra coisa. Quando ele diz assim: bom, agora você tem para o resto da vida para se alegrar. Nós temos ali o termo eufraino, e da qual no português vem a palavra euforia. Eu vou me alegrar com os bens. E aí vem o inesperado. Sempre quando Jesus conta parábolas, vem aquele inesperado, aquilo que o ouvinte não espera. Deus vem e diz: louco, tolo, bobo, esta noite te pedirei a tua alma, e o que você tem guardado para quem será? Quer dizer, aquilo que você guardou vai servir só para os herdeiros ficarem brigando, disputando, mas você não vai usufruir isso. E Jesus conclui que é importante a pessoa ser rica para com Deus. Amigos, todos nós precisamos ser ricos para com Deus. Todos nós precisamos aceitar Jesus como o Messias e não focar apenas a vida em coisas materiais. E como eu já disse antes, não é errado ser rico. Eu poderia ser rico, poderia ser um grande empresário e fazer então, ter empreendimentos onde dou emprego e bom, um salário justo para as outras pessoas. O pecado é querer usar os bens recebidos de Deus de uma forma egoísta, como o homem rico. Ele já era rico, mas recebeu mais, foi abençoado por Deus com super safras. Mas ele não quer se lembrar das pessoas em necessidade, quer usar tudo e guardar para ele. E guardar dinheiro, bens, Deus nos dá ele só para usar aqui. Então nós não vamos poder usufruir como ele não pôde usufruir.
Sejam ricos para com Deus. Tenham lugar para Jesus, para a fé, para a salvação, buscar o perdão dos pecados e ter riquezas para a vida eterna. Que Deus o conceda a cada um de nós. Amém.